Senhor presidente, eu quero falar aqui hoje sobre mais uma morte de um policial militar no estado do Rio de Janeiro. Apesar de nós estarmos em São Paulo, a preocupação é a mesma, porque nós trabalhamos no mesmo assunto, que é a segurança pública, e nós sentimos quando morre um policial militar de outro estado, porque é um irmão de armas também, como se fosse da nossa polícia, e quando jovem ainda é como se fosse meu filho, porque tem a idade do meu filho. Tem aí uma foto aí, por favor, tem a foto aqui do oficial, o tenente Guilherme Lopes da Cruz. Guilherme Lopes da Cruz, tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 26 anos de idade, foi morto num roubo na madrugada da quarta-feira de ontem, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Só para que vocês devem lembrar que uns dias antes eu falei sobre o sargento Kazuca, que foi morto também num roubo. E quando foi morto, levaram a arma do sargento, levaram um veículo dele, e esse tenente Guilherme participava da busca e apreensão desse material, mas quando ele estava saindo do serviço, ele parou numa lanchonete para comer um lanche, enquanto ele retirava, pode voltar a imagem para mim, enquanto ele voltava para retirava esse lanche da lanchonete, vagabundos, criminosos chegaram, anunciaram um roubo, ele reagiu, parece que atingiu um dos criminosos, mas foi morto com vários tiros. O tenente Guilherme tinha 26 anos, estava há 3 anos na Polícia Militar. Eu quero aqui, em nome dessa casa, transmitir a todos policiais militares da Polícia Militar do Rio de Janeiro nossas sinceras condolências, nossos pêsames pela morte do tenente Guilherme Lopes da Cruz. Só para que os senhores saibam, hoje é dia 22 de fevereiro, é o 20º policial morto no Rio de Janeiro. Praticamente, nós temos um morto a cada 2, 3 dias no estado do Rio de Janeiro. É uma grande fatalidade, que não é só uma realidade do Rio de Janeiro, mas também uma realidade em todo o Brasil, como aqui também no nosso estado de São Paulo. Eu trouxe uma matéria aqui, senhor presidente, que inclusive fala da morte do tenente Guilherme, mas dizendo aqui sobre a atuação do Exército no Rio de Janeiro. Só mostra aqui para mim, Júnior, por favor. Dá um close aqui, é possível? Essa matéria fala que o Exército, olha só o título da matéria, Exército terá que recuperar a estrutura da Polícia do Rio. Muitas vezes nós vemos críticas à polícia do Rio de Janeiro, de outros estados, inclusive da de São Paulo, dizendo que está muito ruim, que está problema, como se a polícia fosse a responsável, deputado Vitor Sapienza, a responsável pela criminalidade. Eu sempre digo aqui e reforço, o responsável pela criminalidade é o governador que não toma as atitudes que deveria tomar. No Rio de Janeiro não há dúvida em conteste a falha do governo por parte do governador, que inclusive o ex-governador está preso porque é ladrão. E nós esperamos que continue preso. Mas nesse caso, essa matéria fala o seguinte, o general Walter Souza Braga Neto, que foi nomeado para comandar a segurança pública no Rio de Janeiro, repito, não é uma intervenção militar, nem uma intervenção federal, simplesmente é uma nomeação para que o general assuma a segurança pública no Rio de Janeiro, que está sendo feita de maneira incorreta, porque o estado de defesa não foi decretado, portanto, está deixando os militares numa situação terrível. É o que o general fala aqui, recuperação da estrutura da Polícia do Rio, com a compra de armas e carros para atender a velha queixa de falta de estrutura. Ou seja, armamento insuficiente, viatura insuficiente, salário uma porcaria, o pessoal do Rio não recebeu nem o 13º ainda. Como é que nós vamos combater o crime se nós não valorizamos aquele que combate o crime? Como é que nós vamos tomar uma ação enérgica contra o crime se nós não valorizamos aquele que tem que brigar contra o bandido, que tem que lutar contra o bandido? Então é uma maneira idiota a maneira de pensar do governo federal, quando pega e coloca uma intervenção ou um general para fazer a segurança pública e não dá os meios. Agora sim, com a presença do general, que parece que os meios chegarão. Mas e até ontem? Como é que fica? Ficava totalmente abandonado, ficava totalmente cheio de problemas. Então, é uma grande fatalidade, uma grande hipocrisia que nós continuamos a ver que é feito com a segurança pública. Aliás, aqui no Brasil, tudo é feito de maneira empírica, nada é feito para funcionar, tudo é feito para enganar, para o povo acreditar que está sendo feito alguma coisa, mas não tem resultado. Se as medidas que estão sendo tomadas com o Exército agora tivessem sido tomadas já há 5, 6 anos atrás pelo próprio governador, com certeza não estaria o caos que está hoje, como em São Paulo também. Em São Paulo está da mesma maneira, nós não temos uma situação catastrófica ainda em São Paulo, porque as polícias
valorizam o serviço delas. Porque se fosse depender de apoio do governo, de apoio de salário, de apoio de imprensa, de apoio da população, com certeza as polícias já teriam parado. Quero lembrar aqui que o policial militar que se confronta com um bandido na rua e mata esse bandido, ele não tem o mínimo de apoio do governo. Aliás, ele é punido de imediato. Ele é tirado da rua, ele é transferido de batalhão, ele tem que vender os bens dele, o seu carro, sua casa, os seus bens, para poder pagar um advogado para defendê-lo numa ação que o próprio Estado colocou. Que maneira é essa de trabalhar? Ou nós mudamos isso, ou nós não vamos consertar nunca a segurança pública. Tem que se mudar a legislação, tem que se valorizar a tropa, os policiais, tem que se arrumar um meio de defesa para os policiais. Porque o professor, o médico, todos numa valorização acima do normal, a gente sempre valoriza todos aqui, dificilmente eles se encontram na situação que se encontra o policial todo dia, estando numa linha tênue entre o crime, entre um tiroteio, você está trabalhando, está tudo bem, dali um segundo você está no meio de um tiroteio, pronto, matou alguém, e aí, como é que faz? Aí o policial tem que se virar para não ir para a cadeia. E o Estado faz o quê? Nada. É ridículo isso. Ou nós mudamos isso, ou nós não vamos melhorar nunca. Tudo que está sendo feito é perfume de penteadeira, não serve para nada, é só para enfeitar. É perfume de penteadeira, não serve para nada. Porque se quer realmente arrumar a segurança pública, é só pôr a polícia na rua e deixar a polícia trabalhar. Porque a polícia sabe trabalhar sim, mas ela precisa ter apoio, um apoio legal e um apoio governamental. Senhor presidente, só para encerrar, eu queria que as palavras nossas aqui de condolências quanto à morte do tenente Guilherme Lopes da Cruz, da Polícia do Rio de Janeiro, fossem encaminhadas ao senhor governador governador do Estado do Rio de Janeiro, e ao senhor também, general Braga Neto, que atualmente está na função de secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pelas palavras, coronel Telhado. É regimentar o pedido de Vossa Excelência e nós iremos encaminhar conforme os seus pedidos.